aí! Conexões, que estamos gracinha, de volta. né? Eles já estão conosco? João, eu estou muito feliz pelos convidados deste programa de hoje. Muito feliz, eles são muito especiais para nós. Com certeza, com certeza. E a gente está super feliz de poder vê-los aqui e através da internet, desse recurso que a gente tem hoje, poder falar com eles ao vivo aqui. Vamos recebê-los? Ao vivo, conhecê-los. Vamos lá, você apresenta ou apresenta? Apresenta você, que está muito bonitinho. Meu Deus, ela é Emily Barreto, conhecido também como filha do pastor Lucinho Barreto. Ele é Moisés Bichara, pregador, advogado. Eles são casadinhos há apenas 5 meses, são o futuro na liderança cristã dessa nação. Yes. A gente está muito feliz por receber eles. Palminhas para eles, Mimi e Moisés Barreto! Que legal! Sejam bem-vindos, vocês estão aqui no nosso quadro Conexões, na nossa TV Casa de Oração e com certeza é um prazer, eu sou a pastora Vânia Arantes e assim, a gente está muito feliz, acompanhamos o pastor Lucinho e é uma referência é uma bênção grandiosa na nossa nação e vocês estarem aqui também é uma honra para nós. Uma honra, eles que estão fortes, cada vez mais fortes nas redes sociais. Eles postam, sabia, pastora Vânia, eles postam um vídeo da rotina deles, esclarecem dúvidas sobre o casamento deles. O Moisés, eles respondem de tudo. Para eles não tem tempo ruim, eles falam de tudo. Na lata, sim. Na lata. Que gracinha. Moisés, você pode perguntar, ó, fim dos tempos, igreja, tudo ele, olha, domina tudo. Que Moisés bênção. e Mimi Barreto é o casal, assim, um nasceu pro outro. Que lindo! Casaram rápido. E aí, vamos ouvi-los. Como vocês estão? Bem-vindos! Bom dia! Bom dia, gente. Prazer é nosso estar aqui com vocês. Uma honra conhecer vocês, todo mundo que está assistindo também. Está muito feliz. Obrigada. Isso aí, estamos aqui. Vocês falaram aí que dominamos tudo, mas não é bem assim também, não. Isso é uma bênção demais. Mas é um prazer para a gente estar aqui com vocês também. Muito obrigado pelo convite da apóstola, né, Vânia, pelo que eu vi nas redes sociais. Vânia, é porque o meu nome é Vânia, só que é com W. Mas é Vânia mesmo. Que bom. Vocês, assim, é muito lindo ver, assim, jovens casais e filhos. Você é filho de pastor também, Moisés? Eu sou filho de do meu pai era pregador, hoje inclusive ele estaria fazendo 54 anos de idade, ele faleceu há 12 anos, mas ele se converteu e desde que ele se converteu também ele pregava, mas era mais na região aqui, não era tão conhecido igual o pastor Lucinho. Tá certo. Então vamos lá, vamos começar a perguntar a vocês e sejam assim, ó, livres e sintam-se em casa, literalmente, viu? A gente quer ouvir muito vocês hoje aqui e eu quero começar comentando sobre esses vídeos, né, que vocês têm postado, da rotina de vocês. Essa semana mesmo, Moisés postou um vídeo no canal deles lá de uma experiência que vocês tiveram no aeroporto, né, você pregando para pessoas desconhecidas. Como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, na verdade, assim, eu vou começar falando e me termina. Nós estamos sendo direcionados por Deus a fazer uns vídeos um pouco diferentes agora. Nós queremos fazer uma abordagem um pouco mais prática, sabe? Às vezes a gente fica falando muito na internet, as pessoas olham pra gente e falam, são 2 adolescentinhos que viveram às custas dos pais e agora estão querendo falar o que tem para falar e não sabe nada do que é a vida. Mas, na verdade, agora por isso que a gente está querendo também ter um pouco de uma abordagem um pouco mais prática, né? Então, Deus direcionou a gente no aeroporto e engraçado que a gente começou a conversar lá, eu falei para mim, amor, vamos fazer um vídeo pregando aqui. E aí ela falou, mas que jeito? Eu falei, eu vou e você filma. E aí ela filmou lá e foi muito legal, né, amor? E é legal essa questão do ministério juntos, agora casados, porque, por exemplo, tem coisas que é mais do Moisés fazer. Por exemplo, chegar nas pessoas e falar. Tem coisas que eu sou mais de fazer. E aí ele vai lá e vai estar do meu lado. Então é muito legal essa ligação que nós dois estamos tendo no ministério agora casados, de cada um fazer aquilo que Deus vai direcionando, que é mais do jeito também, né? Exatamente. Então Deus nos conduziu a agir dessa forma e agora a tendência é a gente lançar mais alguns vídeos nesse sentido.
Que bom. Ô, Mimi, o seu pai é muito engraçado. Acho que é da natureza dele. Você tem essa pegada também engraçada? Como é que é? Tem demais. Então, eu não sou muito igual meu pai, assim. Na verdade, eu sou muito parecida. Meu pai, ele é muito engraçado na pregação e fora também. Mas fora da pregação, ele é muito tranquilo, assim, sabe? Ele não é aquela coisa agitadaça, assim. Então, eu sou bem parecida com ele nessa questão de ser tranquilo, de às vezes rir, fazer uma piada. Eu tô sempre rindo também. Mas eu não sou muito aquela pessoa de conseguir fazer os outros rir demais, sabe? Mas a gente tem várias outras coisas parecidas. Vamos assistir um pedacinho do trechinho que o Moisés estava comentando no aeroporto. A gente tem um pedacinho? Coloca aí. Vamos lá, coloca pra gente. Esse Isso. momento aí. Fala, irmão, beleza? Posso sentar aqui um pouco? Falar com você? Tá muito ocupado, hein? Posso falar uns 2 minutos com você? Eu tô fazendo um trabalho evangelístico. Eu sou evangélico, acredito em Jesus, mas não vim nem falar de religião. Eu tenho para falar para você. A gente tá no meio de uma pandemia, a gente tá vivendo um momento muito difícil. Não sei se para você tá muito difícil, mas para todo mundo eu acredito que tá. Perdendo vidas, perdendo pessoas. E teve uma pessoa que pediu para eu vir aqui falar com você. Me mandou já faz tempo, mais de 2000 anos atrás, foi Jesus Cristo. E ele disse para eu pregar o evangelho para toda criatura. Eu não sei de que religião você é, o que você faz, isso não importa para mim. Mas de qualquer forma eu quero dizer para você que ainda que qualquer situação que você esteja vivendo, qualquer problema, seja familiar, emocional, financeiro, não sei que área, a Bíblia fala que ainda que a nossa mãe, o nosso pai esqueça de nós, Deus não vai se esquecer da gente. Então nós fazemos esse trabalho de pregar o evangelho, prego o evangelho na internet também, prego o evangelho isso é pra onde muito der. bonito. Então a gente entendeu que Porque abordar uma pessoa assim, sem conhecer, é um desafio, né? E a Mimi cinegrafista lá filmando tudo, escondidinha, revelando os talentos, né? Que legal. Foi especial esse momento aí, Moisés? Na verdade, quando a gente foi fazer, eu falei para a Mimi que eu não queria me preparar muito. Eu falei assim, eu vou deixar o Espírito Santo conduzir. Eu falei assim, eu não quero me preparar muito para chegar. Vamos chegar ali e o Espírito Santo tem que conduzir com base no conhecimento que a gente já tem da Bíblia, né? E aí eu achei muito bacana a forma como aconteceu, sabe? Porque eu mesmo também falei para Mimi, a gente não fica com a coragem, sabe? Falta um pouco de coragem na hora. Então a Mimi falou assim, eu não faria isso que você tá fazendo, porque não é o jeito dela. Mas eu também dei um frio na barriga, sabe? Chegar lá, o cara olhar para mim e, sei lá, Acho que falar, não quero ouvir desse nome, não. O mais bonito que fica é o exemplo e o desafio mesmo, de ir e pregar o evangelho, tá? Então, assim, Deus abençoe que vocês se levantem mesmo com essa voz na nação. E aqui, Pastor Marcos e eu, a gente se conheceu, namorou, noivou e casou em 55 dias. 55 dias. Foi assim, uma loucura. Nós temos 30 anos de casados, vai fazer 31. E é uma bênção. E assim, então, histórias de pessoas que namoram rápido e Crente casa rápido, né? E é muito legal. Vocês conheceram, como que foi o tempo de namoro? Como foi? Então, a gente se conheceu através do meu pai, né? Meu pai já tinha vindo aqui na cidade do Moisés pregar. E aí meu pai convidou o Moisés e o irmão dele, Paulo, para irem pregar lá na minha antiga cidade, lá em Belo Horizonte. E aí quando ele foi lá, a gente se conheceu. E quando a gente se viu, assim, a primeira vez, eu já senti algo assim, já falei, eu acho que eu vou casar com esse menino. A primeira vez que eu vi ele, eu falei, eu acho que eu vou casar com esse menino. Ele é muito diferente, ele tem um propósito muito parecido com o meu. E aí nisso a gente orou durante uns dias, né? E aí Deus acabou confirmando no nosso coração, no coração dos nossos pais também. E aí a gente namorou à distância, foi 1 ano e 1 mês que a gente namorou. Foram 4 meses de noivado, né?
e durante todo o resto do tempo a gente namorou à distância, se vendo pouquíssimas vezes, porque também foi bem no início da pandemia, então não tinha como ficar viajando. A gente já ficou sem se ver quase 3 meses já, né? Então, assim, eu particularmente sofri muito de ficar sem ver ele, mas graças a Deus a gente recebeu direção de Deus em agosto do ano passado, de nos casar em dezembro, e foi assim, tudo aconteceu, Deus colocou a mão em tudo e estamos casados. Que gracinha! História maravilhosa, né? Que ensina a gente a esperar, né, o tempo certo, casaram rápido, né? E o casamento deles foi uma cerimônia maravilhosa, né? Pastor Lucinho que realizou. Nós temos algumas fotos. Vamos ver umas fotos do casório. Olha que linda, Mimi de noiva. Que gracinha! Meu Deus! Eu que acompanho ela, desde que ela era uma adolescente, ver ela se tornando essa mulherona, essa noiva maravilhosa. E a emoção do pastor, do Lucinho foi ali? lindo, foi muito emocionante, né? Foi linda. Ai, que O legal! Brasil acompanhou esse casamento aí, que foi em dezembro, saiu várias notícias, né? Foi muito, muito legal. E o pastor Lucinho, no casamento, ele citou os 3 P's para vocês, né? Prioridade, palavra e perdão. Perdão. Fala pra gente o que vocês carregaram dessa palavra e a emoção desse momento também. Então, é até engraçado, porque depois do casamento a gente ganhou 2 canecas que um amigo nosso fez escrito prioridade, palavra e perdão. Então, todo dia que a gente vai tomar café, por exemplo, a gente pega a caneca, a gente lembra da palavra do meu pai. Para mim, foi particularmente muito especial. Eu, desde criança, falava para o meu pai: papai, eu quero que você faça o meu casamento, eu quero que você entre comigo de noiva. E para mim foi muito especial essa palavra que meu pai deixou. E às vezes eu tô assim no dia a dia e o Espírito Santo me lembra dessa palavra. Às vezes a gente está num desses desafios do casamento e aí essa palavra do meu pai vem na minha cabeça e eu falo: é aquilo. E eu não posso perder a essência daquilo, daquele primeiro dia que eu casei. Por mais que eu esteja 30 anos casada, eu preciso sempre me lembrar daquela palavra. E teve já várias vezes, desde que a gente casou, em que eu lembrei dessa palavra e ela foi chave, assim, para alguma situação. De eu não me desesperar, de eu não ficar triste, de eu não ficar nervosa. Então, foi muito especial para mim, né? Muito bom, muito bom. No último final de semana, vocês estiveram lá na em casa. BH, na casinha da mamãe, Paty, do papai Lucinho. Vocês foram para lá e depois a gente sabe na live lá que a mamãe fica A Paty ficou tristinha. triste. No dia que vocês passaram o final de semana lá, né? E aí, no dia de ir embora, na live do Lucinho, a Paty nem queria aparecer. Aí o Lucinho falou: ela tá triste, Mimi e Moisés foram embora, né? Como que foi o final de semana? Como que tá sendo essa distância, né? Porque vocês estão em Vaiporã, no Paraná. Eles estão em Belo Horizonte, mais de 1.300 quilômetros, né? Pelo que eu tô entendendo, o Moisés continua na cidade dele, né? Perto da sua família. E você que foi, então, morar no Paraná. Isso é o seguinte, eu acredito que todos os tempos da nossa vida têm fases. E eu acredito que esse primeiro momento do nosso casamento, aqui era o lugar certo. Uau. E a gente tem, assim, no nosso coração de que Deus ainda vai nos levar para muitos lugares. Inclusive, a gente acredita que fora do Brasil. Mas quando a gente decidiu casar, a direção que nós recebemos, que eu particularmente recebi, foi a de vir para cá e acompanhar ele. O que pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós estamos assim completamente dispostos a Deus, o que Deus quiser, onde Deus quiser nos levar. Mas eu acredito assim, essa questão de distância dos meus pais, por exemplo, claro, a gente queria estar sempre perto e tudo. Só que agora eu casei. Então, agora que eu casei, é uma outra fase da minha vida. Eu preciso acompanhar o meu marido, eu preciso dedicar o nosso ministério, dedicar a nossa casa, dedicar a cuidar dele. Então, eu acredito que, assim, para tudo tem um tempo certo. Eu aproveitei muito com os meus pais, a gente viajou muito, a gente brincou muito, a gente dormia junto. Então, eu acredito que agora é o momento, eu e o meu marido. E quem sabe um dia, se Deus nos mandar para o BH, a gente ficar perto deles, nos mandar para Israel, Estados Unidos, seja onde for, o que a gente tem dilema no nosso casamento e aqui na nossa casa é onde Deus quer que a gente esteja. Se Deus quer que a gente esteja aqui, nós vamos estar aqui. Se Deus um dia quiser que a gente vá para lá, a gente vai para lá.
e tá tudo bem, e é o propósito de Deus. A grande questão é que nós percebemos que o que nós mais vemos é que quando o casal se casa, eles não se desconectam. Isso não significa que não tem que honrar os pais, mas eles não se desconectam dos pais como deveria. E os maiores problemas que a gente recebe no nosso Instagram, na internet, de casamento, de relacionamento, é por conta de interferência de pais, sabe? Então a gente vê que o filho, e não por culpa só dos pais, mas o filho que não se desconecta. Esses dias nós recebemos e vimos algo que o filho tinha problema, a nora estava com problema com o marido por conta de que porque o marido... ele contava tudo. Ele contava, ó, mãe, hoje nós tivemos relação sexual, hoje a minha mulher está assim, e não entendeu a questão da separação. Do corte, né? Do cordão umbilical mesmo. Do corte. Isso não significa que, porque também nós estamos na minha cidade, eu não me desconectei. Eu e a Mimi, nós temos alguns combinados muito sérios em relação ao nosso casamento, porque a gente sabe que isso pode gerar problemas futuros. Então, assim, eu acredito que o maior problema é que as pessoas elas não conseguem diferenciar isso. Então, nós casamos por um propósito. E essa distância entre BH e o Paraná, onde nós estamos agora, ela não significa também uma falta de honra aos pais dela. Claro. Na verdade, a gente não pode fazer do propósito de Deus ficar criando um tanto de problema dentro de uma coisa que é um propósito de Deus. Então, eu tive que entender que no momento é aqui. Se um dia mudar, tudo bem. Eu quero o propósito de Deus para a nossa vida, entendeu? É entender a vontade de Deus, né? Entender. Moisés, você tá bem, né? Deus te deu uma mulher sábia. Porque, na verdade, as mulheres, às vezes, podem sofrer mais em relação a esse distanciamento, por sermos mais emocional. Eu também casei, Mimi, e fui embora da minha família. E a gente dói, mas eu também tinha essa consciência que agora era um novo tempo, um novo ciclo, e que eu tinha que dedicar ao meu casamento e o ministério que o Senhor daria para nós. E muitas vezes as meninas, a gente tem aquela fala da Dev Tires, né, que as moças querem casar, mas não querem ser donas de casa, querem ter filhos, mas não querem ser mães. E os homens ainda muito adolescentes, né, Moisés? Exatamente. Verdade. Isso. E aí crescer dói, mas valeu a pena, né? Vocês estão vivendo amadurecer bem. dói. Nós casamos por um propósito, assim. Eu e a Mimi costumamos falar que a gente não casou assim, porque casou porque tem que casar. Não. Ou casou porque quer transar. Essas coisas que hoje em dia tem na nossa geração, sabe? A gente casou porque a gente quer fazer a vontade de Deus. Nós casamos por um propósito. E esse propósito a gente vai seguir até o último dia da nossa vida. Agora, existe hoje em dia casamento por carência, existe casamento por pressão social, existe casamento para sair da casa dos pais. Nós casamos por um propósito, que é o propósito de servir a Deus levando o evangelho para as pessoas. Uau! O propósito, quando você está no propósito, existe provisão para todas as coisas. Vocês tocaram em algo muito forte, que assim, até mesmo os cristãos têm que casar rápido porque tem que transar. Tem que casar rápido porque não dá conta de viver solteiro. Não tem nada a ver. Isso é muito fantástico que vocês estão falando. E o maior problema que nós vemos nisso, pastora, é que nós percebemos que quando a pessoa casa por uma motivação equivocada, o casamento arrebenta. Não que nós tenhamos moral para dar conselhos de casamento, mas nós vemos isso na prática. A pessoa ela casa porque os irmãos casaram, a pessoa casa porque está com carência, está com vontade de transar, não tem... A motivação começou errado. Dali para frente a coisa vai só piorar. Então aí vai dar muito trabalho para consertar. Então, assim, nós aconselhamos os solteiros a casar por um propósito bem específico. Por isso que a gente às vezes é meio duro nas redes sociais com as pessoas que falam assim, eu posso orar para o meu namorado converter? Eu falo, cara, por que você vai se meter nisso? Sendo que tem coisas melhores, que já vai ser mais fácil.
Ah, mas eu gosto dele. Sentimentos são passageiros, são transitórios. A gente costuma falar que sentimento não mantém casamento. Não mantém casamento. Vai ter dia que a Mimi vai sentir raiva de mim e não vai ser aquilo que pode manter o nosso casamento ou desabar o nosso casamento. Nós casamos por um propósito e esse propósito precisa ser cumprido, independentemente dos nossos sentimentos. Que bom, que bom. Às vezes você mencionou aí, nós somos novinhos e talvez ainda não seja um modelo para dar exemplo. Não, vocês estão dando um exemplo muito incrível, que é começar certo. Existe uma forma de começar certo. Começar algo torto e fora do propósito é muito difícil para consertar lá na frente. Então, a melhor coisa é começar certo. Então, vocês estão, de parabéns. E eu queria comentar, o Moisés falou sobre o amadurecimento, né? Quando casa e leva a esposa. Eu queria comentar sobre o amadurecimento espiritual de vocês, porque vocês são filhos de pastor, né? O Moisés de pregador, a Mimi do pastor Lucinho, um pastor de grande referência no Brasil. Então, às vezes, é muito, assim, muita cobrança em cima de vocês. Eu queria saber como que vocês lidam com os desafios de serem filhos de pastores. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tanto a minha vida quanto a vida da Mimi espiritual, depois que nós casamos, melhorou muito, muito, muito mesmo. Agora a nossa rotina está muito bem estabelecida, o que não era tão certo quando nós estávamos apenas namorando ou quando nós não estávamos namorando. Nós sempre servimos a Deus, mas parece que quando realmente nós estamos no propósito de Deus, as coisas vão alavancando. Então, nós temos visto a nossa vida espiritual progredir muito. Nós temos rotina diária de oração, nós temos rotina diária de culto doméstico dentro de casa, nós temos rotina diária, às vezes fazemos jejum junto, leitura bíblica diária. Agora parece que a leitura bíblica, o estudo da Bíblia, o estudo de livros evoluiu, muito mesmo, sabe? Radicalmente. Então, assim, essa cobrança nós entendemos aquilo que Jesus disse: a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, assim, nós precisamos realmente e devemos aceitar essa cobrança, porque nós estamos sendo colocados não por nós, mas pelas pessoas, como, querendo ou não, referência para eles. Então, nós estamos sendo justamente cobrados, nós não nos sentimos injustiçados dessa cobrança. Eles estão certos, tem que cobrar a gente mesmo. Tem que cobrar. E também vocês estão colhendo um fruto maravilhoso, né, da conquista dos pais. São desbravadores e lançaram os filhos. Então, a alegria dos pais é grande demais de ver vocês sendo lançados. Então, ter cabeça boa mesmo, saber equilibrar isso e se tornar mesmo exemplo dos fiéis na palavra e no procedimento. Então, é isso mesmo, não tem que se sentir cobrado. Aliás, é um privilégio, né? Ser lançado por pais dessa forma. E Mimi? Exatamente, nós estamos sendo colocados numa situação por Deus mesmo, que nós nem esperávamos estar aonde estamos já com 5 meses de casado. Verdade. Muito bom. E é muito legal que eles compartilham tudo, igual elas falou que eles oram. A Mimi, semana passada, postou todo dia pela manhã ela orando no jejum que ela fez. Muito lindo. Tipo assim, eles são muito transparentes, sabe? Eles contam as dificuldades deles, eles ajudam as pessoas. O Moisés tem um coração de servo enorme, né? Então, tipo assim, um completa o outro, é muito lindo. Realmente é muito inspirador a rotina de vocês, a família de vocês. E eu queria que a Mimi comentasse, porque quem acompanha ela sabe que falou em Mimi, falou em Israel. Mimi, conta pra gente aí como que Deus te falou que você tem uma missão especial aí sobre Israel. Então, desde criança, na verdade, eu sempre tive um amor muito grande. Desde muito pequena eu falava, eu quero ir para Israel, quero morar em Israel, e eu nunca tinha ido em Israel. Até que com 11 anos de idade, meu pai fez a primeira caravana por minha causa. Ele juntou uma galera e a gente foi para Israel. E aí meu pai fez a seguinte oração quando eu tinha 11 anos. Deus, a minha filha vai fazer 12 anos esse ano, eu faço em dezembro, a gente estava indo em Israel em outubro. E ele falou o seguinte, se a minha filha tem um chamado em Israel, eu quero que lá, antes dela completar 12 anos, como o Senhor me chamou com 12, eu quero que o Senhor chame ela antes de 12 anos, que ela tenha uma experiência sobrenatural contigo, que o Senhor chame ela
lá em Israel. Até que eu, com 11 anos, fui a Israel e a gente foi fazer um passeio no Mar da Galileia. Até hoje é um dos lugares que eu mais amo lá. A gente foi fazer um passeio de barco com o pessoal e lá meu pai fez uma pregação dizendo o seguinte, que na beira daquele lago, Jesus tinha chamado os seus discípulos e que naquele momento ele estava chamando quem estava ali no barco para poder servir a ele realmente de todo o coração. E eu, com 11 anos, meu pai falou, quem está sentindo o Senhor te chamar aqui agora, vem aqui na frente correndo. Eu fui a primeira, com 11 aninhos, fui lá, ajoelhei. E aí meu pai viu que eu fui a primeira, desabou a chorar também. E aí, assim, a partir dessa primeira vez que eu fui a Israel, eu comecei a já, com 12 anos de idade, estudar hebraico, estudar árabe, querer aprender sobre a história de Israel. Sempre amei muito a Bíblia, porque não tem nada melhor da história de Israel do que a Bíblia. E aí eu comecei a me aprofundar muito. E aí eu tive várias experiências em Israel, do Senhor me confirmando que eu tinha um chamado para aqueles judeus, aqueles muçulmanos. E até hoje, assim, eu creio que Deus vai nos usar, sim, no Oriente Médio. Não só em Israel, como também já passei um tempo na Jordânia. E o meu coração, ele arde por aqueles judeus, aqueles muçulmanos, de um jeito que eu não sei explicar, desde criança. Mas eu acredito, sim, que o Senhor tem nos preparado para o Brasil e para as nações do Oriente Médio, desde criança. E eu sempre quis casar com alguém que também amasse Israel como eu. E o Moisés, ele ama também. Pra mim, eu penso que o Moisés está com cara de judeu. Tá idêntico. E você é de uma gente, judia. A não deixou eu tirar essa barba aqui, tá? Não, gente. Tava maior ainda. Ô, Moisés, nós temos um casal de missionário aqui que tem um chamado para a Índia. E eles fazem parte da Companhia Jeová Nissi. E eles estão na Índia. E ele é a cara de um índio. De um indiano. De um indiano. É demais. Se você olhar para ele e falar assim, nasceu na Índia. Assim tá você, nasceu no Israel. Eu sou de árabe, né? Eu sou libanês, eu venho descendente de libanês. Tá mas explicado. Judeu. Tá explicado. A carinha é parecida com o povo de lá. E eu queria que vocês contassem um pouquinho de algumas histórias marcantes, que vocês já tiveram experiências profundas, vocês dois. A Mimi sempre cresceu, ela estava contando na live essa semana que ela cresceu num lar cristão. E para ela, ter intimidade com Deus é uma coisa muito simples. Ele não é um Deus distante dela, ele é muito íntimo dela. E aí ela comentou que ela teve uma experiência incrível de ver os pés de Jesus. Meu Deus, conta pra gente. Que tremendo. Eu também, desde criança, eu tive muita sensibilidade ao mundo espiritual. Então, desde que eu tinha, assim, uns 8, 9 anos de idade, eu via muito o mundo espiritual. Eu comecei a ver muito demônio. E eu, assim, andava na rua com 9 aninhos e eu via demônio pendurado no pescoço das pessoas, via várias coisas assim. E o demônio tentava me atormentar. E teve uma época que eu realmente fiquei atormentada. E aí eu comecei a tomar consciência, falei assim, não, eu não vou aceitar isso, o demônio está querendo me atormentar, eu preciso usar a minha sensibilidade para o mundo espiritual, não para eu ficar triste, com medo, mas para o bem da igreja, para o bem das pessoas ao meu redor, para frutificar. E nisso eu falei assim, Senhor, eu cansei, eu não quero mais ver demônio, eu só vejo demônio, eu quero que o Senhor me mostre que o Senhor está comigo, tudo. E aí teve um dia que eu fui, nesse dia que eu orei isso, eu sentei lá, eu estava na casa do meu pai ainda, eu sentei na cama, acabou que eu dormi, eu nem sei como eu dormi. E aí, quando eu acordei, eu olhei para a porta e eu vi, assim, um corpo, eu não sei como eu sabia que era de um homem, mas eu vi que eram 2 pernas muito brilhantes e os pés eram exatamente como descreve em Apocalipse. Eram como de latão reluzente, assim, eram 2 pés muito brilhantes que eu quase nem conseguia ver, assim. E aí, daqui para cima, eu não conseguia ver, da cintura para cima eu não conseguia ver mais, porque era muito brilhante. Meu Deus. E aí eu só vi aqueles pés brilhantes e eu falei, e eu olhei, pisquei e sumiu. E aí eu falei, eu acho que eu vi Jesus, porque era algo muito brilhante que eu nunca tinha visto na minha vida igual. E aí, naquele dia eu falei, não, o Senhor é real e Ele está comigo. Meu Deus. Muito forte. Você, Moisés? Eu não fico até com vergonha nessa experiência aí. Mas nós tivemos já muitas experiências assim. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, elas querem
ter experiências iguais da Mimi, mas às vezes não vão ter, igual eu não tive nenhuma experiência nesse sentido, sabe? E Deus pode dar outros tipos de experiências. Deus, ele não fala só de forma audível, ou Deus não fala só face a face, ele fala também por meio de sinais. E eu já tive inúmeras experiências, nós também já no casamento temos vivido inúmeras experiências assim surreais, sabe? A gente, no nosso noivado, vivemos assim coisas que surreais mesmo. Eu, na minha infância, vendo meus pais, eu vendo a provisão que Deus dava quando minha mãe estava apertada, e de repente Deus mandava alguma coisa. Provisão. Então, assim, eu vejo Deus em cada detalhe do meu dia, sabe? E antes eu duvidava muito de Deus, porque eu falava assim, poxa, se Deus existe, por que não aparece? Só que às vezes a gente não o vê. E do nosso lado está acontecendo algo que é Deus ali. E nós não vemos, sabe? Às vezes Deus está colocando uma pessoa para conversar conosco. Eu tenho uma frase que eu digo, através de uma conversa informal. Já existiu conversas informais entre pessoas, que eu tive com pessoas, com o meu irmão, por exemplo, que ele me falou uma coisa que, poxa, era Deus falando, sabe? Destravou, então, assim, né? não tive uma experiência, assim, surreal, igual da Mimi. Porque a Mimi também, o pastor Lucinho fala muito isso, que ela e o Davi têm muitas experiências nesse sentido de demônios, e agora, graças a Deus, a Mimi viu um anjo, que ela tinha visto muito demônio, por causa de quem o pastor Lucinho sabe? Nossa, muito então, forte. O pastor Lucinho já enfrentou muita gente, o pastor Lucinho já converteu eu muita... e meu irmão, a gente já recebeu ameaça de morte por causa do trabalho do meu pai. Ameaça de morte, macumba. Então, assim, o peso espiritual da vida deles é grande, muito maior, né? Moisés, diante do cenário assim nacional, mundial, né, da pandemia, a igreja fechada, essa questão que está acontecendo, que politizaram a Covid, como você está vendo, olhando esse momento assim, espiritualmente mesmo, da igreja? Olha, eu vejo que nós estamos no final dos tempos. Eu tenho que acreditar nisso. Na verdade, todos os pregadores antigos e tudo, eles sempre, no tempo deles, acreditavam que Jesus ia voltar. Então, assim, eu também, nesse tempo, prefiro acreditar que Jesus vai voltar agora e viver como se Jesus estivesse às portas já. Por quê? Porque, não por causa dessa pandemia, mas por causa da frequência com que essas coisas vêm acontecendo. Então, assim, nos últimos 100 anos, muita coisa aconteceu. Que pena, né? Voltou, vamos lá. Deu Voltou. certo. Voltou. Caiu, mas voltou. Deu? Eles ligaram aqui. Tá. Ligaram, não tinha que ter tirado essa ligação. Mas, assim, o que acontece... Tá dando para me ver? Tá. É a frequência que a gente percebe que as coisas vêm acontecendo no meio dessa pandemia, sabe? Então, para mim, a minha visão disso é que as pessoas têm que se apegar mais a Deus, e essa pandemia veio para mostrar como a nossa vida é instável. Nós não temos segurança em nada a não ser em Deus. Eu costumo dizer que a crise revela o fundamento, a crise revela quem de fato a gente é, né? Então, está mostrando uma série de coisas. E para a gente terminar esse momento, cada pessoa que nós temos trazido aqui no programa, a gente respeita a unção. Nós queremos muito que vocês compartilhem conosco isso. E eu queria terminar esse momento com uma oração, com uma palavra profética para a cidade de Franca. Nós estamos aqui batalhando e querendo conquistar essa cidade que por muito tempo foi conhecida como espírita, como uma cidade que é muito religiosa, mas nós cremos que o Senhor, Ele quer, no mínimo, conquistar uma cidade. E vocês, assim, têm uma unção em Deus. Queria que vocês liberassem uma palavra, uma oração, para a gente finalizar esse momento aqui, se vocês, assim, né, quiserem. Sabe, nós acreditamos que o poder de Deus é surreal. A gente vê pessoas que... Por isso que a gente não pode, né? Você falou de Franca, que foi conhecido muito por espírita, um problema espiritual muito grande, mas nós vemos o poder de Deus
ele age nas coisas mais loucas. Pessoas que a gente nunca acreditava que iria crescer, que iria se converteu. O exemplo na Bíblia é os gadarenos. Então, assim, ninguém dava nada. E foi lá nos gadarenos, no caso dos gadarenos, eles foram lá, totalmente transformados por Deus, e as pessoas não acreditavam. Então, assim como para eles, eu acredito que vocês aí na cidade de Franca serão instrumentos de Deus para levar o nome de Jesus, e pessoas que vocês não dão, às vezes a gente não dá nada por olhar humano, vão estar na igreja com vocês e quem sabe ser ministros aí do Evangelho. Uma outra coisa que eu também poderia falar, que eu sempre gosto de falar quando o pessoal chama a gente, é para sempre ficar com Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tem hora que a gente inverte. Tem hora que a gente busca muito mais as nossas coisas do que o reino de Deus. Quando a gente se preocupa, por exemplo, com esse problema que tem em Franca, precisa levantar evangelistas, precisa ganhar a cidade. Deus, ele cuida mais ainda, especialmente das nossas coisas. Então, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto é resto. Amém. Exatamente. O pessoal aí da igreja, se estiver assistindo, essa palavra da Mimi é muito propícia. Você se preocupar com a igreja, você se preocupar em trazer as pessoas para a igreja, e as outras coisas Jesus vai acrescentar na vida. Amém. Mas vamos orar pela cidade também. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos a cidade de Franca em Tuas mãos, nós colocamos a igreja em Tuas mãos, nós pedimos ao Senhor também a Tua provisão na igreja, a Tua provisão, Pai, na vida dessas pessoas que estão passando tão apurados por conta dessa pandemia, que o Senhor possa trazer tanto a cura física quanto a cura financeira, Pai, que nesse momento tenha assolado a vida de muitos brasileiros, seja pessoas da igreja, seja pessoas que não são da igreja, que o Teu Espírito Santo possa, Pai, dar a provisão, dar a cura, a transformação. Nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, Pai, e profetizamos que a cidade de Franca, São Paulo, é uma cidade do Senhor, Pai. Amém. Profetizamos que o Senhor Jesus vai atingir, e toda a cidade de Franca vai ser atingida pelo Evangelho, e que a igreja, com a apóstola Vânia e a Paula, vão atingir muitas pessoas e trazer muitas pessoas para serem, Pai, transformadas pelo nome de Jesus. Que o Senhor possa usar eles como vasos para dar estratégias, para dar ideias e direção de como fazer evangelismos e de como trazer essas pessoas para o evangelho verdadeiro e genuíno, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente declara sobre a vida de vocês também a glória do Senhor, toda a provisão, todo o cuidado, que a nuvem do Senhor os guie, que proteja e que vocês prosperem grandemente em todas as áreas. Isso mesmo. A gente agradece muito, muito a presença de vocês. Quem sabe um dia tá aqui, isso né? que eu ia falar, quando tudo voltar. Tomara. Quando tudo voltar ao normal, a gente quer a presença de vocês aqui. Você, Mimi, Moisés, Pati Barreto, Lucinho, a família inteira, Davi que é uma bênção também, né? Isso, a família Barreto tem uma musiquinha que cantou Tem. até no programa. Não, uma música que no casamento. embalou o casamento de vocês, e a gente queria encerrar cantando com vocês. Vamos cantar Comida de Bicho? Vamos lá! Um certo Herodes, meu irmão. Essa música é da família Barreto, né? Canta aí, Mimi. Comida de bicho, Porque não glorificou. Hoje aqui Hoje nesta aqui nessa igreja tem fogo, fogo, poder e unção. Se não quer ser Ser comido, comido de bicho, marcha logo com varão. Mas se você não ama, Vai ser comida de bicho. Vai ser comida de bicho. Vai ser comida. Vai ser Aí, palminhas! É verdade, né? É verdade. Ó, já estou seguindo vocês lá no Instagram. Obrigada por nos marcar também. E se vocês não seguir a gente no Instagram, vocês vão ser comidos de bicho. É verdade. Agora a gente está em contato sempre aí. A Paula tem um contato nosso também, pode passar para vocês. Se Deus quiser um dia, se Deus assim o permitir, estaremos aí com Você vocês. vai vir de Fusca Verde? Você vai vir de Fusca Verde? Hã? Você vai vir de Fusca Verde?
Agora compramos um Fusca. Que legal, que bom. Depois manda foto, tem foto, né? Tem foto. Depois vou ver o Fusca verde de vocês, tá bom? Tá Deus bom. abençoe, Deus gente. abençoe, Mimi, Moisés, muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Vocês são demais. Lindos Com mesmo. certeza a gente quer muito que essa amizade continue. Com certeza vocês vão vir aqui na nossa igreja. É isso. Né? Um abraço E para seus pais. parabéns pelo programa, muito bem Muito elaborado, muito bonito tudo aí, a estrutura, a organização. Eu tô impressionado aqui com tudo. Que Bom, gracinha. obrigada. Deus abençoe. Deus Tchau, tchau. abençoe. Fica com Valeu Deus. demais.